Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal, meu nome é Felipe. Eu sou o Hugo e hoje vamos falar de um tema que foi muito pedido aqui no nosso canal, que é sobre OVNIs. Então nós vamos começar falando sobre a noite oficial de 1986, que foi onde tudo começou aqui no Brasil, aconteceu o primeiro caso de todos, né? E já vamos falar um pouco sobre o caso desse ano, que foi em Magé, Rio de Janeiro. E galera, antes de mais nada, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal também, que é muito importante. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam também. Compartilha com os amigos. Compartilha com a galera e bora lá pro vídeo então. Vamos lá. Então galera, a gente tá aqui num local diferente hoje pra gravar pra vocês. E antes de mais nada, a gente não pode deixar de falar sobre o caso de Varginha, né? Que foi o caso mais famoso aqui, né? Que aconteceu numa cidade ao sul de Minas, né? Que é chamado de Varginha. E galera, essa daí é uma história que pessoas contam, né, que aconteceu no Brasil sobre Varginha, que é um caso bem famoso. É que três amigas afirmaram ter visto um extraterrestre, né? Relataram. Elas relataram, né, como tem várias histórias sobre isso. E galera, o vídeo de hoje vai ser sobre OVNIs, né? Como Sim. A gente acabou de falar. Vamos falar de duas histórias que ocorreram aqui no Brasil. Isso, não exatamente a história sobre Varginha, né? Vai ser sobre histórias de Magé, no Rio de Janeiro. E o primeiro caso aqui no Brasil, né? O primeiro caso que aconteceu em 1986, que é bem antigo, né? E então é isso aí, galera. Isso aí. Então vamos lá para os OVNIs. OVNI é um objeto voador não identificado, né? Como todo mundo sabe já. É um objeto de luz visto no céu que não consegue ser identificado, né? Mais conhecido como disco voador. Galera, muita gente conhece como tem essa imagem, né, dos OVNIs, extraterrestres, né? ETs. Como um disco voador, mas ninguém sabe, na verdade, o que pode ser. E galera, futuramente também a gente vai trazer um vídeo sobre a Área 51, que é muito famosa, né, por essas histórias sobre OVNIs, né? Que fica nos Estados Unidos, no deserto, ninguém pode entrar lá. Bem Tem até o filme, relacionado. né? Tem o filme sobre a Área 51. Mas hoje a gente vai trazer um caso aqui que aconteceu no Brasil também. Dois casos, na verdade. Dois casos aí, galera. Bom, galera, então vamos começar pela noite oficial dos OVNIs. E galera, aqui ó, em uma noite de maio de 1986, acredita-se que OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e mudaram para sempre a relação do país com eventos extraterrestres, né? Na noite de 19 de maio de 1986, às 7h30 da noite, objetos voadores desconhecidos eram observados nas proximidades do Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stampf, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Era apenas o início da sequência de eventos que ficou conhecido como Noite Oficial dos OVNIs, né, como a gente falou no começo do vídeo. Uma das ocorrências ufológicas mais espetaculares já registradas mundialmente e a mais importante da história do Brasil. Às 8 horas da noite, radares de São Paulo e do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, em Brasília, confirmaram a presença de objetos não identificados no espaço aéreo da cidade. Ainda não haviam motivos para preocupação, mas uma observação mais próxima já se fazia necessária. Às 9 da noite, o comandante Alcir Pereira da Silva, que copilotava um avião Xingu pela rota brasileira São José dos Campos, recebeu uma comunicação do Sindacta para observar as figuras detectadas pelos radares. O voo contava também com o coronel Osírio Silva, fundador da Embraer e na época presidente da Petrobras. O coronel e a tripulação conseguiram observar objetos luminosos brilhantes e de cor alaranjada, descritos posteriormente por Alcir como estrelas bem luminosas. A aeronave tentou se aproximar para realizar uma identificação mais precisa, mas graças à velocidade incrível do objeto, falhou. Em seguida, a estrela luminosa simplesmente desapareceu do campo de visão dos presentes. E galera, com os relatos preocupantes, a Força Aérea Brasileira decidiu intervir no caso. Às 22h23 da noite, um caça F-5 pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho decola em direção a São José dos Campos. Às 22h45, radares de Anápolis, em Goiás, também detectam objetos voadores não identificados. 2 aviões Mirage são liberados pela FAB para investigar a área. Às 23h15, o tenente Kleber faz contato visual com os objetos de luz e inicia uma perseguição. Às 23h17, o F-5 do capitão Márcio Brizola Jordão levanta voo seguido por mais um Mirage. O desaparecimento dos OVNIs é reportado já na madrugada do dia 20, após as aeronaves terem sido chamadas de volta à base. Durante todo o período, diversos registros de OVNIs foram feitos pela população. Pontos brilhantes,
com aparências semelhantes da descrita pelos militares, né? Foram filmados e fotografados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Goiás. A Força Aérea Brasileira sabia que seria difícil esconder o caso e decidiu realizar uma coletiva de imprensa. Organizada pelo, então, ministro da Aeronáutica e brigadeiro Otávio Júlio Moreira Filho, a coletiva de imprensa realizada na tarde de 20 de maio de 1986 é o que torna a Noite Oficial dos OVNIs uma ocorrência tão importante. Nunca antes um evento ufológico havia sido tão abertamente descrito por uma organização governamental. Ao lado dos pilotos e controladores de voo envolvidos no caso, o ministro afirmou que 21 objetos não identificados haviam invadido o espaço aéreo brasileiro, fato confirmado por mais de 50 radares espalhados pelo país. Moreira Filho também descartou a possibilidade de defeito nos equipamentos e declarou que a possibilidade de um encontro com alienígenas não havia sido descartada pela FAB. Durante a coletiva, Moreira Filho também prometeu um relatório em cerca de um mês e transparência durante as investigações. Sobre a ocorrência, a promessa infelizmente não foi cumprida. E apesar de tudo, galera, a investigação nunca teve uma conclusão definitiva, né? O caso só se manteve famoso por ter sido passado de boca em boca na época, né, galera? Foi passando de geração em geração também na época, por isso que o caso se manteve famoso até hoje. E galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre um caso que aconteceu recentemente aqui no Brasil também, né? Em Magé, no Rio de Janeiro. Ele aconteceu na noite de 13 de maio de 2020, desse ano mesmo, né? Como se já não bastasse a pandemia e tudo que estamos vivendo atualmente, né? Há quem acredite que é possível que o planeta esteja recebendo visitas extraterrestres. Um vídeo que circula nas redes sociais, como o Twitter, mostra um suposto OVNI que teria caído na cidade de Magé, no Rio de Janeiro, né? O caso virou meme e assim chamou a atenção de toda a internet. Nas imagens que circulam naquela madrugada no Twitter de um vídeo filmado na ilha de Governador, é possível ver luzes brilhando no céu, com diversas pessoas acompanhando e reagindo ao que viam. E galera, moradores afirmaram ter visto um objeto grande metálico caindo na proximidade, próxima a Imbel, né, no caso, Indústria de Material Bélico do Brasil, que é a fábrica de armas do Exército Brasileiro. Galera, moradores afirmaram também que o objeto fazia barulhos, né? Uma pessoa que filmava no dia do acontecimento afirmou ver luzes que ficavam paradas há mais de 10 minutos e mais um montão de luzes no céu. Elas piscavam, diminuíam e aumentavam o tamanho e ficavam se deslocando de um lado para o outro. E foi avistada depois uma luz vermelha estranha também. E galera, procurada por um site, a Aeronáutica informou que não tem registros de quedas de objetos voadores no local, que eles falaram, né? Tampouco de isolamento de áreas nesta região do estado do Rio. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Magé também não registraram a ocorrência. E galera, então esse caso de Magé, como vocês puderam ver aí, na história, né, fala que nem o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Aeronáutica, ninguém registrou nenhuma ocorrência no local, né? E também moradores falam que viram um clarão assim que o objeto caiu, só que muita gente fala também que pode ser um transformador que explodiu no momento, né? Pelo local, né, que aconteceu. Mas será? E eles falam também que esse objeto se parecia com uma tampa metálica grandona, gigante. Mas ninguém sabe dizer a verdade, né? Porque boatos também, né? E então esse daí foi o caso de Magé, que aconteceu recentemente aqui no Brasil, né? Bem recente, né? Esse ano. No comecinho do ano aí. E nós já falamos também da Noite Oficial agora, que foi onde tudo começou também. Foi o primeiro caso, né, galera, aqui no Brasil. Sobre OVNIs, né? Sim. Que existem vários outros casos mundialmente conhecidos, né? Aqui no Brasil também sobre Varginha, que é muito famoso, né? Que é um dos primeiros aí também. Tem uma fazenda também que falaram que aconteceu algumas coisas, mas pode estar trazendo isso em outros vídeos. Então é isso aí, galera. E galera, pra quem não sabe, ó, a gente mora numa cidadezinha aqui do interior de São Paulo. A gente tá voltando de uma cidade vizinha aqui, que a gente veio até procurar conteúdo pra gente poder gravar no nosso canal, né? Aí começou a chover do nada, né? Tá um clima bem chuvoso aqui na cidade. Bem nublado, né? E pra quem não sabe, a nossa cidade é a cidade dos crepúsculos maravilhosos, né? Na verdade é conhecida como a cidade dos crepúsculos maravilhosos, né? Tem até um hino sobre. O hino da cidade fala sobre isso daí. Então foi isso o vídeo. Espero ter gostado. Isso aí, galera. Valeu. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile, 'cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where sun go down on... E galera, então essa foi a história, né, sobre os OVNIs.
Quem gostou do vídeo, deixa o like pra gente, que é muito importante para ajudar o canal. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal também. E quem quiser conferir, a gente fez um vídeo falando sobre a freira, o Vala, que foi o último vídeo aqui postado semana passada, sexta-feira. Tá muito legal também o vídeo, vale a pena conferir lá. Então, semana que vem nós vamos ver se nós traz mais uma história pra vocês. Então, quem quiser se inscrever, não esquece de ativar o sininho mesmo, pra não perder as novas histórias. Então, galera, foi isso aí. Até o próximo vídeo, até semana que vem. Valeu! Valeu!